Ora, boa tarde a todos. Cá estamos novamente mais uma semana. Desta vez vamos falar acerca da tauromaquia. Eu sou o Francisco Carvalho. Falo também, como a semana passada, pela Juventude Popular da Distrital Porto Alegre. E comigo hoje tenho o presidente da APET, o Paulo Pessoa de Carvalho, do qual, pronto, vamos falar aqui um tempinho acerca da tauromaquia e do momento em que se vive. Obrigado, Paulo, por aceitar o convite. Espero que esteja tudo bem consigo. E muito bem, vamos começar aqui então a nossa conversa. Bem. Sim, senhor. Boa tarde, Francisco. E boa tarde a quem nos ouvir. E obrigado eu também pelo convite. Muito obrigado. Paulo, a primeira questão seria mais para se há alguma justificação da subida de 6% para 23% no IVA e também a exclusão constante por parte do governo relativamente à tauromaquia. Bem, começando pela subida do IVA, eu acho que não há qualquer justificação para isso. Acho eu, e penso que acha toda a gente, e a grande maioria dos portugueses. No entanto, isto é um preço político que o governo do PS está a pagar, ou está a pagar, não, foi uma negociação política, quem paga é o setor da tauromaquia, para acertos negociais e políticos com os PANs e com esse interesse do Sr. Primeiro-Ministro se manter no governo. Obviamente não faz qualquer sentido a subida, nós andámos bastante tempo para repor a igualdade, o IVA da tauromaquia estava a 13%, conseguimos em finais de 2018 uma redução do IVA para 6%, no fundo para haver um tratamento igual, foi uma vitória boa que tivemos na Assembleia da República em dezembro de 2018. O IVA em 2019 teve efetivamente a 6%, portanto diria que teve justo. Eu até gostava de um IVA mais baixo, mas se toda a cultura tivesse a 13%, era entendível que o da tauromaquia também tivesse em 13%. Mas a verdade é que toda a cultura tinha o IVA a 6%, portanto aquilo que aconteceu no em dezembro de 2018, no fundo, independentemente de uma despenalização económica para o negócio do setor da tauromaquia, também houve claramente um sinal de justiça e de equidade com os restantes parceiros das áreas culturais, da área cultural. E portanto, para nós, essa igualização de direitos foi para nós importante e naturalmente que assim aconteceu. No final da legislatura que termina em outubro de 2019, com este novo arranjo parlamentar, com a subida dos partidos anti-tauromaquia, há aqui o assunto volta à baila e, portanto, tivemos esta imoralidade, esta injustiça que aconteceu com a tauromaquia, que foi no novo orçamento o IVA voltar para os 13%. Não é voltar seria para os 13%. Claro. Foi o IVA ser taxado a 23%. Neste momento e na atual conjuntura política, eu não vejo que haja grande possibilidade, porque enquanto houver favores políticos a pagar e enquanto houver negociações políticas de bastidores, neste momento, de facto, as coisas não estão a nosso favor, mas há uma coisa que eu posso garantir: a tauromaquia irá lutar até ao fim para a reposição do IVA a 6%, e essa é uma guerra que não se prevê de todo fácil, mas é uma guerra que eu nunca darei por vencida, porque eu acho que nós vamos conseguir esse estatuto de igualdade com os nossos pares da área da cultura. A outra questão que se falou aqui, portanto, e neste contexto atual, não é? E agora com esta questão agravada do Covid-19, desta pandemia que veio parar o mundo a nível social e económico, não foi só Portugal, obviamente que um setor que já de si não tem apoios nenhuns do Estado, ter esta taxa agravada não faz qualquer sentido. Mas, enfim, é uma luta que iremos continuar até ao fim. A questão do tratamento da tauromaquia ser diferente e, de facto, sentirmos um bocadinho tratados com desconsideração, vou ficar-me por aqui, é uma coisa antiga e, naturalmente, com estas minorias emergentes de esquerda,
com estes radicais que são tudo menos pluralista, a liberdade, o conceito de liberdade deles é uma coisa muito estranha. Houve, e com o politicamente correto, com uma comunicação social que na generalidade e pende para a esquerda, esta nova vaga, nós tivemos aqui de facto sempre tivemos alguns anticorpos, sempre foi, não é politicamente correta a tauromaquia em muitas interpretações, a tauromaquia é completamente correta, política, social, culturalmente, em termos de valores, em termos de tudo. Mas esta gente gosta de dar uma conotação de uma atividade que não é muito bonita. As pessoas não entendem, não interessa, vamos por aí, mas sempre tivemos alguns anticorpos e não conseguimos de facto ter o goodwill, gerar um goodwill à nossa volta para esta gente, para estes novos emergentes. E portanto, a nossa relação, já há uns anos que ela não é pacífica. E, na verdade, o que acontece agora, ou o que aconteceu desde a legislatura anterior e também nesta, tivemos o azar de ter uma ministra da Cultura que não gostar de touradas, porque eu acho que já houve ministros da Cultura que não gostaram de touradas. Mas as pessoas não têm todas gostar de touradas e nós respeitamos e nós só queremos pessoas que tenham a capacidade de olhar para as áreas que tutelam e que tenham um critério de igualdade de direitos para todas essas áreas. Naturalmente, as pessoas, quando têm cargos políticos, as pessoas não podem manifestar os seus interesses pessoais e os seus gostos pessoais. As pessoas têm que ter maturidade e idoneidade para ser capazes de, no desempenho das suas funções, ter uma amplitude de tratamento igual para todos. E é exatamente isso que aconteceu, e eu diria com cariz um bocadinho acentuado, com esta nova ministra. A dona Graça Fonseca, de facto, não gosta da tauromaquia, tornou isso público. É a ministra que nós temos, é a pessoa com quem nós teremos que falar, e eu acredito que venhamos a conseguir e portanto, o diálogo pelo nosso lado estará sempre aberto. Não temos ilusão, porque já houve aqui manifestações públicas de um tratamento perfeitamente dispar em relação à tauromaquia. Já foi dito, já fomos chamados incivilização, e portanto não estamos ofendidos, nós não estamos ofendidos e achamos que as pessoas às vezes podem dizer coisas, aliás, as pessoas não podem dizer determinadas coisas em situação alguma, mas quando o dizem pode ser ali um lapso, pode ter sido um momento infeliz e portanto não é por isso que nós vamos cortar definitivamente as relações. De toda a maneira, o que nós queremos será ter um tratamento o mais igual aos outros possíveis, o que de facto é difícil. Os ventos não eram favoráveis e de facto na outra legislatura e com a manutenção desta senhora Ministra na área da Cultura estamos perante uma dificuldade acrescida. Agora somos fortes, somos perseverantes, temos valores que não nos deixam baixar a guarda e portanto nesse sentido, olha, estamos aqui para lutar, para continuar e para fazer aquilo que gostamos de uma forma convicta. Claro, claro. Acho que respondi mais ou menos às duas coisas. Sim, creio que sim. Paulo, antes de aparecer o Covid-19, antes de tudo se instalar, já havia cartéis anunciados para esta nova temporada de 2020 e foi obrigada ao cancelamento e adiamento de todos, que acabou por ficar cancelamento praticamente até agora de todos. No entanto, gostaria de ouvir um comentário presente na tauromaquia relativamente talvez cavaleiros, empresários, forcados, ganadeiros. Sabe se me podia dar um comentário acerca disso? Dos cancelamentos de espetáculos? Desculpa, um comentário exatamente sobre como... as consequências que houve com isso? Exato, consequências, e sabe como estão a dar a volta relativamente a isso para já ganadeiros e cavaleiros. Bem, próprios empresários, claro. Aí as situações são diferentes. Havia alguns toureiros que tinham contratos, havia curros vendidos, portanto ganadeiros, e havia publicidades na rua e espetáculos montados. E mesmo os que não tinham publicidade na rua, havia temporadas das praças que têm mais espetáculos, que já tinham feito o alinhamento daquilo que seria a sua temporada. Eu sei que alguns empresários, pura e simplesmente, suspenderam, anularam um espetáculo, caso de Alter do Chão, 25 de Abril, caso de Sobral de Montagraço, mais um ou outro. O
caso da Feira de Santarém, que vai ser agora em junho, a empresa já anunciou que vai manter os seus compromissos com os carteiros e com os toureiros para o ano que vem. Não sei se o poderá fazer com todos os touros, porque os touros, quando têm 5 anos, esgotam a sua idade para serem lidados. Alguns teriam 4, portanto poderão ser lidados para o ano. Outros, penso que não. No caso dos toureiros, é muito complicado também. Eu acho que estão aqui a passar dificuldades. É difícil combater um bocado isto. Os toureiros não podem ficar parados à espera que venha o desconfinamento. Os toureiros têm que torear vacas, têm que montar os cavalos e, portanto, normalmente nesta altura já estariam numa fase de faturação e de receita daquilo que é a sua vida e neste momento estão com um problema grande às costas porque os custos existem e as receitas são zero. Os ganadeiros, já houve de facto, independentemente, agora portanto eu fiz aqui uma relação com os carteiros que estavam feitos, mas outros que tinham touros que não estavam vendidos, mas é normal que a partir de fevereiro, março, se começa a ir ao campo e a comprar cucos para as corridas todas da temporada. Havia touros de facto que vão ultrapassar os 5 anos ainda durante este ano e isso é um problema acrescido para os ganadeiros, que neste momento se vêem na contingência de ter que abater esse efetivo, porque está-lhes a consumir ração, está-lhes a consumir farinha, gastos, e portanto são touros que já não se vislumbra poderem ser lidados. E aqueles que forem, porque eu penso que a temporada ainda vai acontecer, mas vamos ver de que forma e como é que é o desconfinamento, já não tem espaço nem para todos esses touros. Portanto, estamos aqui com problemas reais, quer dos ganadeiros, quer dos toureiros e quer dos empresários que investiram alguma coisa. Há alguns programas que contemplam alguns investimentos feitos, mas acima de tudo para os bilhetes que estavam comprados, etc. E aqui no nosso campo nós sabemos que não há muita venda prévia. E, portanto, estamos aqui um bocadinho num híbrido de uma situação, de facto temos algumas percas e dificilmente as vamos recuperar. Portanto, eu acho que as pessoas estão todas a apertar o cinto, estão com a sua raça, com a sua motivação acrescida a achar que amanhã o dia vai ser diferente e estão-se a preparar, estão a reduzir custos, estão a reduzir efetivos, estão a cortar nas despesas, estão a otimizar um bocadinho aquilo que era a sua vida normal. Estes momentos de crise, de facto, põem-nos a pensar na vida, põem-nos a reformular aquilo que era o nosso modus operandi e procuramos encontrar, enfim, redução de despesas e coisas, se calhar, mais objetivas e mais focadas. E, portanto, eu acho que está a ser um momento duro, quer para empresas, quer para ganadeiros, quer para toureiros, e espero rapidamente que ele melhore, porque é a única solução que eu vejo. E até para a própria festa, o não haver corridas é preocupante. Eu não digo quem é aficionado, não é por estar um ano sem ir aos touros que o deixa de o ser, mas nós temos aqui também um público que está a aparecer, a crescer, e portanto é importante dar-lhe um bocadinho a relação com aquilo que é a tauromaquia, a festa de touros, e portanto nessa perspectiva para mim é extremamente preocupante que pudéssemos não vir a ter uma temporada. Claro, exatamente. E relativamente então a essa eventual oportunidade de haver uma temporada este ano, a APET já tem algumas alternativas para a dinamização de espetáculos tauromáquicos? A APET está a estudar um projeto que é... nós neste momento, hoje, não é? Se calhar não sabíamos ontem, hoje nós já sabemos que vai haver desconfinamento e naquilo que toca às praças todas. Já a partir do dia 1 de junho, com umas regras que nos parecem extremamente apertadas, mas depois haverá outras fases, uma segunda e uma terceira fase, onde nós podemos vislumbrar já se calhar uma população, uma entrada em praça de perto dos 50%. Neste momento, o que a APET estava, e a APET começou a trabalhar sensivelmente há um mês, num projeto de ter corridas de touros no limite, sem público. Nós pensámos em fazer o live streaming, pensámos numa televisão por cabo, são situações que estamos a estudar, e achámos que montando um espetáculo completamente vocacionado para entrar em casa das pessoas e não aquele conceito tradicional que é uma corrida RTP ou uma corrida transmitida para TV, ou seja o que for,
nós tínhamos, de facto, fizemos um ensaio no dia da tauromaquia e agora pegando um bocado nessa equipe, nesse tipo de resultados, até que o live streaming deu no dia da tauromaquia, nós queríamos, de facto, implementar aqui um ciclo de 6, 8 corridas, 10, em que iríamos fazer o live streaming. Como eu disse, na altura, e porque nós calculámos que iria haver algum confinamento e, portanto, alguma possibilidade de entrada de pessoas, nós tínhamos sempre a esperança de vir a ter uma população, mesmo que reduzida, de clientela nas praças. No entanto, a base do negócio foi criar um caderno de encargos base que motivávamos a comunidade local onde a corrida pudesse vir a ter lugar para conjuntamente criar ali um grupo financeiro que pudesse fazer suporte ao caderno de encargos base e depois teríamos publicidade, naturalmente, e já havia negociações com alguns patrocinadores e o resultado dessa publicidade seria para dividir entre toureiros, entre ganadeiros e entre a empresa. Os toureiros entravam com a sua arte, os ganadeiros entravam com os touros, a empresa com a renda da praça e depois, em moldes a acordar, porque isto depois, obviamente, que obriga a sentar-nos à mesa, quer com os toureiros, quer com os ganadeiros, e os forcados também estão a par disto, mas os forcados entram, têm o dinheiro de tabela, portanto aí não são propriamente, isto não é o negócio deles, isto é o hobby deles e, portanto, isso seria salvaguardado e estaria nesse caderno de encargos base. Portanto, forças vivas da região arranjariam forma de suportar o caderno de encargos base, a folha de praça, e tudo o que seja receitas geradas e que fosse receitas geradas seria dividida pelos intervenientes. Portanto, há um risco, naturalmente. Nós idealizámos um negócio que podia prever uma receita ali na casa dos 15 mil euros, portanto já havia uma referência de valores. Podendo ser vendidos bilhetes, como vão poder ser, mesmo que seja 25% de uma praça que leve 4 mil pessoas, se levar 1000, eu estou convencido que os bilhetes podem ter um preço, enfim, simpático, nada exorbitante, e as pessoas vão querer ir, porque há gente que há de querer ir. E às vezes, até saber que há uma lotação mínima e que o acesso não é para todos, estimula o ato da compra. Portanto, se nós vendemos 1000 bilhetes a 20 euros, não importa, agora eu estou só a dizer, já temos mais 20 mil euros em cima da mesa e de repente começamos a estar, se calhar, perto daquilo que uma corrida de todos numa situação normal poderia gerar, quer para ganadeiros, quer para toureiros. E, portanto, eu acho que este negócio, como negócio, eu acho que ele é melhor que nada, definitivamente, ponto. E, além disso, e mesmo que não haja público e seja pouco mais que as despesas, a grande questão é que nós não estamos a privar os aficionados de ver corridas de touros, não estamos a privar os aficionados de ter contacto com a tauromaquia. E nós achamos que isso seria uma catástrofe, se não pudesse haver uma relação com a tauromaquia durante um ano inteiro. E, portanto, nós temos que nos reinventar. É nestes momentos de crise, há bocado falaste nisso, as pessoas vão reinventar-se. É essa mesmo, como se dizia, para momentos dramáticos, medidas excepcionais, ou para crises grandes, medidas excepcionais. E, no fundo, é o que nós estamos à procura. Naturalmente que o futuro, para mim, do negócio dos touros, continua e será sempre a venda dos bilhetes. Agora, se neste entretanto nós conseguimos encontrar aqui áreas de negócio e montar um esquema de ter um acesso por cabo, etc., se calhar fará algum sentido no futuro e poderá trazer outros rendimentos. Até também interessar mais as empresas. Qual é a empresa que não está interessada de chegar a 30 ou 40 ou 50 mil pessoas em casa? O dia da tauromaquia no live streaming, nós tivemos 40 mil pessoas, 40 mil IPs diferentes que viram o dia da tauromaquia, sendo que estavam 5 mil aficionados na praça e, portanto, se calhar aí estavam mais uns. O pico mais alto daquilo, simultaneamente, teve cerca de 5 mil pessoas a ver. Eu sei que aquilo era gratuito, mas, de qualquer maneira, foi uma experiência que nós fizemos, que funcionou muito bem, e estou convencido que se isto entrar no negócio habitual para as pessoas, eu estou convencido que nós conseguimos umas dezenas de milhares de pessoas e, portanto, isto valoriza o negócio, temos receitas extras e, por outro lado, tornamos muito mais interessantes para patrocinadores que procuram um alvo específico. Toda a gente sabe que os aficionados é um tipo de cliente que consome e consome determinados produtos, portanto,
quem sabe se de facto esta faca que nos foi apontada ao peito nos vai fazer chegar para trás de uma maneira inteligente e encontrar um caminho para seguir em frente de uma forma mais sólida, mais profissional, mais rentável. Portanto, estamos a passar um momento difícil, seguramente. Não podemos dizer o contrário, porque seria uma asneira. Mas estou convencido que, sobrevivendo, vamos de facto ficar mais fortes e essa é a minha fé. Claro. Paulo, relativamente só a isso do streaming, poderia ser em canal aberto, mas há alguma eventualidade, por exemplo, pagarem com um bilhete virtual, ou seja, pagarem e assistirem, por exemplo, a uma corrida? Claro, a ideia seria essa, era pagar um preço. Estamos aqui a estudar se é através de subscrição direta na box que gostaríamos, se é através de uma chamada telefónica. Gostaríamos que fosse visto na televisão e não só no telemóvel e no computador, porque sabemos que há um target de pessoas onde eu já me incluo. Eu não vou estar a ver uma corrida todos no telefone. Claro. Eu não vejo, não me apetece, não faz o meu género. E acredito que uma geração, até um bocadinho, geração acima de mim, claramente que não o fará. Uma geração mais nova, sim, e temos muitos aficionados jovens, mas gostaríamos de ter acesso em todas as frentes. Se uma pessoa quiser ver no telefone, vê, mas também pode vê-la na televisão, e não é importante para mim, e acho que para o projeto até é bom que se calhar um pai esteja com os filhos, ou com os irmãos, ou com os amigos, a ver um copo e a ver em casa a televisão. Aquilo não é... Pode ser mais que uma pessoa. O que nós gostaríamos era ter ali 2, 3 mil subscrições, pensamos que é bom, um preço acessível, e claro que isso, que eu acho que isso é um molde do negócio. Também, e eu não falei nisso, isto é um projeto que a APET está a estudar. Pelo que eu percebi, houve agora possibilidades de 2 canais jornalistas virem a fazer transmissões. Aí são canais abertos, mas haverá com certeza também uma componente de negócio, que não interessa agora porque isso também está em stand-by. Qualquer empresário que apareça com contacto pode fazer uma corrida de touros onde quiser, com as televisões que quiser. A APET não manda em nada. A APET existe para ajudar o setor, e este molde de negócio que eu falei aqui, da criação do caderno de encargos, da comunidade local fazer face àquilo que é folha de praça, este molde de negócio é um negócio que qualquer associado da APET terá o know-how e a ajuda da APET para o fazer. Não escolhemos praças, não sei nada. Neste momento estamos pura e simplesmente na fase de tentar desenhar um modelo de negócio que os nossos associados encontrem nele confiança, que os toureiros venham a encontrar nele confiança e os ganadeiros também. E, portanto, não é dar touros de borla, não é torear de borla, isso não existe. Nós não somos, nunca assim fizemos, e acho que isto não faz sentido. Um festival de beneficência é uma coisa. Agora, uma temporada baseada nisso é claramente errado e mata o conceito de negócio. Nós temos é que puxar pela cabeça, tornar a criar um negócio, e o negócio possível. Agora, tem que ter um mínimo de interesse, obviamente. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. Portanto, a APET está, como disse, e faria aqui 2 separações, está a criar este live streaming, a TV Cabo, como se queira, a criar aqui um molde de negócio que servirá a qualquer empresário da APET que assim pretenda. E, por outro lado, naturalmente, já houve interesse de televisões. Essas negociações não estão a ser diretamente com a APET, vão ser com alguns empresários. A APET pode pontualmente ter, mas isso também é uma realidade que pode vir a acontecer. Claro. Paulo, talvez um último comentário, e soubemos também que teve com o Presidente da República esta semana, que foi recebido. É possível, há alguma sensibilidade por parte do Sr. Presidente da República relativamente à tauromaquia? O último comentário acerca de tudo. O Sr. Presidente da República é o Presidente de todos os portugueses. Não vou dizer que é mais de um, mais de outros, mas como político, porque no fundo também as pessoas também é político, recebeu-nos com toda a simpatia, cordialidade, mas dentro das precauções. Já foi muito falado se foi uma visita oficial, se não foi uma visita oficial. Não foi uma visita oficial. Não entramos na agenda diária da Presidência da República, mas isso para mim vale zero. Sim. Gostava mais que tivesse uma agência oficial, tivesse a comunicação social toda à porta, se calhar gostava, mas a essência da questão é o que se passou lá dentro. E o que se passou lá dentro foi ter um Presidente da República que esteve atento, que nos ouviu, que estou convencido que, não tendo passado despercebido aquilo que se passou, parece que desta semana, isto foi no sábado passado, fará amanhã uma semana,
Esta semana parece que os mídias generalistas perceberam que existe a tauromaquia para o touro. Na segunda-feira saíram reportagens na TVI, jornais económicos, notícias ao minuto, o Observador, eu sei lá, tudo o que é órgãos de comunicação nacionais credíveis e ativos, aqueles que são mais representativos do que se passa no país, falaram na tauromaquia, na nossa recepção ao Sr. Presidente, e portanto, daí para a frente, de facto, aconteceram, pode ter sido coincidência, como disse, mas aconteceram de facto uma série de diligências que a tauromaquia voltou a ganhar outro palco. A visita ao Presidente da República não chegámos a lado nenhum, não chegámos ao fim de nada, mas eu acho que iniciámos qualquer coisa, é a diferença, e portanto eu acho que não será com certeza a última vez que o Presidente da República irá estar com a tauromaquia. Se calhar foi a primeira e que não é oficial, as outras estou convencido que o serão, e no fundo foi um exemplo para todos os órgãos de soberania que se calhar têm que pensar um bocadinho sobre se a primeira figura da nação recebe aquilo que é a representação do setor tauromáquico, que eles deviam fazê-lo, e em particular aqueles que têm a tutela e a responsabilidade de tratar de todas as áreas da cultura como deve ser. E portanto, nesse sentido, acho que foi muito bom. O Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Sr. Presidente da República, é uma pessoa extremamente simpática, cordial, e portanto acho que correu muito bem e acima de tudo acho que é o início do novo ciclo. Claro. Muito obrigado, Paulo, por esta conversa informal que aqui tivemos, mas que creio que irá esclarecer muita gente que para já está em dúvida e a incógnita como será a tauromaquia este ano. Estas negociações ou essas falas que têm sido vão continuar a falar-se e depois, a tempo oportuno, irá haver uma decisão, tanto da APET como de todas as pessoas intervenientes na nossa festa. Pronto, só me resta a agradecer ao Paulo por este bocadinho e peço que subscrevam a nossa página no YouTube, que é na Juventude Popular Distrital de Porto Alegre, e um obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Francisco. Muito obrigado. Boa tarde.